Boa tarde, agora é 12:30. Este é o Rede Notícia, projeto de convergência midiática entre a TV Horizonte, Canal 30, Rádio América 107,1 e Rádio Cultura M 830. Eu sou o Júnior Brasil. E eu sou Juliana Lima, é um prazer estar aqui com você, que também pode contribuir com a sua sugestão de reportagem. É só enviar para o nosso WhatsApp, 31 996802910. Vamos para os nossos destaques de hoje. Chuva deixa estragos na região norte de BH e em Santa Luzia. Vaticano elege a primeira prefeita de sua história. E Folia de Reis dá adeus à iluminação de Natal na Praça da Liberdade. Belo Horizonte tem previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18 graus, a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar está em 77%. Mais uma vez, as chuvas causaram estragos em Belo Horizonte e na região metropolitana. De acordo com a Defesa Civil da capital, na noite de ontem, choveu 34 milímetros somente em Venda Nova. O valor corresponde a 10% da média de chuva prevista para todo o mês de janeiro. Os detalhes com o repórter João Eduardo Santana. A região da Avenida Vilarinho foi palco de um grande alagamento após a forte chuva que caiu no início da noite de ontem. Segundo a Defesa Civil, choveu 34 milímetros em apenas 45 minutos na região. Com isso, a bacia de contenção, que passou por obras recentemente, acabou não aguentando. As avenidas Vilarinho e Doutor Álvaro Camargos ficaram alagadas. Por conta do risco, a Avenida Vilarinho foi interditada pela Defesa Civil por cerca de 40 minutos. Passageiros de um ônibus da linha 68 ficaram ilhados por conta da força das águas. Passageiros quebraram o lacre de segurança do ônibus para tentar sair do veículo antes que o nível das águas subisse ainda mais. As testemunhas relataram que o ônibus apagou ao passar na Avenida Vilarinho. A UPA Venda Nova teve diversos pontos de goteiras durante o temporal. Imagens mostram funcionários da unidade de saúde desesperados com a situação e se esforçando para salvar os equipamentos em um laboratório. A Prefeitura de Belo Horizonte se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que mobilizou equipes para realizar a manutenção no local. Além disso, carros foram arrastados na região. Já em Santa Luzia, a tempestade de ontem à noite alagou as ruas Padre Eustáquio e São Judas Tadeu no bairro São Benedito. Ninguém se feriu. Um sacolão foi completamente tomado pela água. Imagens mostram populares e também proprietários tentando salvar as mercadorias. Infelizmente, essa não vai ser a última vez que a gente vai dar essa notícia, né, Júnior? A gente tem previsões de chuvas fortes ainda em janeiro todo, em Minas Gerais. A gente sabe que tem uma tentativa grande da Prefeitura há muitos anos de tentar diminuir esses problemas com as obras, mas é isso, cidade grande, extremos climáticos, e essa situação ainda vai se repetir muito. Muita quantidade de chuva, mas também a gente tem que cobrar um pouco mais de agilidade da Prefeitura nessas obras, porque elas são as obras que podem trazer a solução, porque a gente não sabe, quando cai muita quantidade, mesmo com as bacias, você pode não ter o resultado ideal, mas é preciso mais agilidade, Juliana. Olha, a Prefeitura informou que está prevista a conclusão de 2 reservatórios com capacidade de 115 milhões de litros d'água na região de Venda Nova, ainda neste ano. As estruturas poderiam ajudar a conter as inundações, mas as obras foram reprogramadas, segundo a Prefeitura, por causa da complexidade dos trabalhos e instabilidade do solo. Um deles ficará pronto neste semestre e o outro só no final de 2025. A Avenida Carlos Luz está com a faixa da direita interditada no viaduto sobre o anel rodoviário no sentido centro. A Prefeitura começou ontem uma obra de recuperação no local. A intervenção deve ir até o final de semana, dependendo das condições climáticas. A via está interditada desde 28 de dezembro, quando um vídeo feito por um pedestre mostrando rachaduras na pista viralizou nas redes sociais. Segundo a Prefeitura, o pavimento e outras partes foram danificadas durante as chuvas. Nenhuma delas é de caráter estrutural.
Rachaduras também em uma ponte na BR-381 viraram motivo de preocupação. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando rachaduras no asfalto no trecho de João Molevade, na região central de Minas. Ele alerta que a ponte está balançando e pede ao DENIT interdição ou uma solução para o problema. Por meio de nota, o DENIT descartou riscos na ponte e que existe um projeto de reabilitação da estrutura que deverá ser executado pela concessionária a partir de fevereiro. A Prefeitura voltou atrás na cobrança de taxas para a realização de piqueniques nos parques da capital. As informações com a repórter Janaína Regiane. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou atrás na medida que previa o pagamento de uma taxa de R$ 222,50 para quem fizesse piqueniques em parques públicos da capital. O executivo alegou que houve um erro na publicação e, na verdade, não existe cobrança nenhuma. A medida que previa o pagamento da taxa foi publicado no Diário Oficial do dia 31 de dezembro, em portaria que determinava o reajuste dos preços pagos em equipamentos com cobrança de ingresso. Entre as taxas constava a de piquenique, no valor de R$ 222,50. No último dia 3 de janeiro, entretanto, a Prefeitura publicou uma nova portaria no Diário Oficial, excluindo a taxa e mantendo o pagamento do valor somente para pequenos eventos particulares com estrutura e demarcação diária. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. A portaria também retira a cobrança de taxas pelo uso das quadras esportivas e de materiais, como a peteca no Parque das Mangabeiras. Ótimas notícias, porque, Juliana, cobrar de parque, mesmo para piquenique, uso de quadra, para mim não tem cabimento. E lá no parque são tantas quadras e ficam às vezes paradas. Aí você querer cobrar, então que bom que isso tudo foi revisto. E o piquenique, a praça e os parques são um grande lazer da população. Na verdade, quando saiu essa portaria, que foi uma portaria que saiu logo no finalzinho do ano, né, dia 31 para dia 1º, nós, aqui da reportagem, tivemos o cuidado de procurar a Prefeitura para apurar melhor essa situação. E a própria Prefeitura já tinha dito que não era mais isso, né, que não era uma cobrança de piquenique, mas saiu isso na portaria. Então, foi uma portaria que realmente foi problemática e estava crescendo esse rumor na cidade de cobrança de piquenique. Ainda bem que a Prefeitura voltou atrás e consertou essa portaria e fica todo mundo aí sabendo que não tem mais essa cobrança, né? Cobrança só por espaços. Então, quem for fazer aquela festinha, que tiver que alugar um mobiliário, né, tem que ficar atento para isso, porque vai ter essa cobrança mesmo. Mas o uso normal, sem cobrança. Sem cobrança. Escolas municipais de Belo Horizonte ainda têm vagas para o ano letivo. A repórter Milene Alves traz os detalhes. A partir desta terça-feira, estão abertas as inscrições para vagas não preenchidas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Essas vagas são destinadas a interessados que não fizeram o cadastro escolar nos meses de agosto e setembro de 2024, mas ainda desejam uma vaga na educação infantil, no ensino fundamental ou na EJA, a educação de jovens e adultos. O preenchimento será feito com base na proximidade do endereço informado pelo candidato e as escolas com vagas em aberto. Para realizar o cadastro, é só acessar o site pbh.gov.br. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. O prefeito licenciado Fuad Anoman, do PSD, continua internado no Hospital Mater Dei, na região centro-sul de BH. Segundo os médicos, ontem ele passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. E nessa segunda, o prefeito interino Álvaro Damião, do União, fez a primeira reunião com alguns secretários e o líder de governo na Câmara, Bruno Miranda, do PDT. Damião postou fotos do encontro nas redes sociais e disse que o objetivo é dar prosseguimento às ações e obras na capital. Ontem, o Rede Notícia conversou com exclusividade com o novo presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes, do Podemos. Juliano disse que Álvaro Damião descumpriu promessa de não interferir nas eleições do Legislativo e que tentou emplacar Bruno Miranda como presidente, negociando cargos na Prefeitura. Nós procuramos o prefeito interino e oferecemos o mesmo espaço para que ele pudesse se manifestar, mas não tivemos o retorno.
Juliano Lopes falou que o vereador Lucas Ganem, também do Podemos, não mora em Belo Horizonte, que não conhece a cidade. Em nota, o vereador disse que a fala de Juliano Lopes não é verdadeira e que as ações dele, abre aspas, são pautadas no interesse público e na confiança que foi a mim creditada pelo povo belo-horizontino, fecha aspas. Nós também procuramos o vereador Edmar Branco, do PCdoB, que, segundo Juliano, teria mudado o voto na eleição da presidência da casa. E ele não retornou os nossos contatos. E no próximo bloco, Cruzeiro e Atlético na busca por reforços e a festa de encerramento das luzes de Natal na Praça da Liberdade. O Cruzeiro realiza o primeiro treino nos Estados Unidos e tem novidades quanto à contratação dos zagueiros. Já o Atlético faz proposta oficial por atacante e tem outro na mira. Quem traz os detalhes é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do Rede Notícia. É um prazer estar aqui com você. E vamos às informações do esporte, né? Os times mineiros. O Cruzeiro já está nos Estados Unidos, deu início à pré-temporada que realiza por lá, onde vai enfrentar no dia 15 o São Paulo e no dia 18 teremos o primeiro Clássico Mineiro de 2025. Então o Cruzeiro ontem, né, na segunda-feira, já realizou o primeiro treino desta pré-temporada. Todos os reforços que chegaram para 2025 participaram desse treino, com exceção de Fagner, lateral direito, e também do Bolassi, atacante do Cruzeiro para essa temporada de 2025. Há uma grande expectativa, claro, sobre esse pacotão de reforços do Cruzeiro, que não vai parar pelos que já foram oficialmente anunciados, porque o Cruzeiro está aguardando aí os toques finais, né, os ajustes finais, para anunciar 2 zagueiros. A expectativa é de que Valentim Gomes chegue ao Cruzeiro, que fez uma oferta para o Vélez, da Argentina, de 10 milhões de euros pelo defensor argentino. Outro que também está a caminho do Cruzeiro é o Fabrício Bruno. O clube celeste já fez uma proposta aí de 7 milhões de euros para ter o zagueiro que hoje defende as cores do Flamengo. Então ainda a expectativa é de que o Cruzeiro tenha mais 2 reforços para a temporada de 2025 para fechar esse pacotão da SAF do Pedro Lourenço. Agora partindo para o Atlético, que também se movimenta, né, nesse mercado da bola. Primeiro, o nome do Rony. A informação é de que o Atlético tem interesse na contratação do Rony, no entanto, seria por empréstimo. O Palmeiras quer vender o jogador. O clube alviverde trata o atacante de 29 anos como uma peça negociável do clube e espera aí ainda ganhar uma graninha em cima do Rony, mas o Atlético gostaria que fosse por empréstimo. Outro que pode surgir aí no Galo é o atacante Arthur, que passou por Red Bull Bragantino, Palmeiras e Bahia aqui no futebol brasileiro. Hoje ele defende o Zenit da Rússia. O Atlético fez uma proposta oficial de 10 milhões de euros pelo atacante. No entanto, o Zenit, quando adquiriu os direitos do Arthur, pagou 15 milhões de euros à época e quer um retorno aí financeiro em cima dessa negociação. Não quer liberar o atacante por um preço abaixo do que foi investido. Essas são as notícias aí de Cruzeiro e Atlético nessa terça-feira, Júnior. E Sara, tem novidade na Copa do Brasil, mudança no regulamento. Para mim, fica mais interessante a competição. A competição vai esquentar com essas mudanças aí, anunciadas oficialmente pela CBF nessa segunda-feira. A primeira delas, e que chama muita atenção, é porque nas 2 primeiras fases da competição, em que a vaga é decidida num jogo único, o empate, que antes garantia a classificação para o time visitante, melhor ranqueado no ranking da CBF, agora, na verdade, esse empate, a definição da classificação, irá para os pênaltis. Então, vamos simular aqui um CRB
contra o Atlético, que é, né, o Atlético melhor posicionado no ranking, o empate concederia a classificação para o Atlético nos 90 minutos. Agora, se os times empatarem, decidirão a vaga aí nos pênaltis. Outra mudança é que um jogador que atuou por um clube na Copa do Brasil também poderá defender as cores de outro clube, desde que ele tenha jogado por esse clube A em apenas 2 fases da Copa do Brasil. É o caso do Daverson, do Atlético, né? Que no ano passado ele não pôde defender o Atlético na Copa do Brasil porque já havia atuado pelo Cuiabá na competição, mas agora em 2025 essa regra cai por terra aí. Júnior e Juliana, eu volto com vocês. Obrigada, Sara. Olha, hoje é o prazo final para o eleitor que não votou no segundo turno justificar a ausência junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quem traz os detalhes é o repórter Nilton Lopes. Termina hoje o prazo para eleitores que não votaram no segundo turno das eleições municipais de 2024 justificarem a ausência junto à Justiça Eleitoral. A votação no segundo turno ocorreu no dia 27 de outubro do ano passado em 51 municípios do país, sendo 15 capitais. Quem não compareceu às urnas deve apresentar a justificativa pela internet ou comparecer a um cartório eleitoral e preencher o formulário exigido. Se esse procedimento não for feito, o eleitor não poderá se inscrever em concurso público e nem tirar passaporte. Além disso, pode ficar sem pagamento de salário se for servidor público e participar de concorrência pública, sem falar na multa de 3% a 10% sobre o valor do salário mínimo. Vale lembrar que cada turno de votação é considerado uma eleição independente, para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deve justificar de forma separada o não comparecimento a cada um dos turnos. Repórter Nilton Lopes. Obrigado, Nilton. Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que inscreve o nome da Inconfidente, Hipólita Jacinta, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Hipólita é reconhecida como a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira. Ela tinha uma fazenda onde eram realizados encontros e reuniões secretas dos participantes do movimento. Uma das suas ações mais importantes foi uma carta em que denunciou Joaquim Silvério dos Reis, delator do movimento, como traidor. Ela não chegou a ser presa, mas teve seus bens confiscados pelo governo colonial. E agora uma notícia importante que chega do Vaticano. A irmã Simona Brambilla, das Missionárias da Consolata, é a primeira mulher a ser nomeada prefeita no Vaticano. Ela foi escolhida pelo Papa Francisco para liderar o Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, cargo que gerencia mais de 1 milhão de membros ao redor do mundo. Desde o início do magistério do Papa Francisco, a presença de mulheres no Vaticano aumentou significativamente e a escolha da irmã Brambilla é a prova de que o papel das mulheres na igreja está se tornando cada vez maior. E ontem, a tradicional Folia de Reis marcou o encerramento das luzes de Natal na Praça da Liberdade. A repórter Erlaine Grace traz os detalhes. Manifestação secular que une devoção e arte. A Folia de Reis encerra o Natal levando cor, canto, dança e música à Praça da Liberdade. A celebração contou com a participação de pelo menos 9 grupos de folias de BH e interior que partiram do Coreto ao Palácio da Liberdade. O evento resgata a história dos 3 reis magos que vieram do Oriente em busca do menino Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, na Bíblia, uma estrela brilhante conduziu os magos até alcançar a moradia humilde, onde estavam, além do menino Jesus, Maria, sua mãe. O padre Samuel Fidelis relembrou os detalhes dessa passagem. A solenidade da Epifania marca o fim do tempo do Natal, na medida em que os reis magos vão até o Cristo oferecendo presentes, significando esta acolhida universal do Cristo, que é, pois, um presente a todas as culturas. Estar aqui num momento como esse é muito significativo, porque assumimos, além da história bíblica, a nossa tradição mineira, as guardas, os foliões, a expressão da fé, muito ligada à nossa matriz africana, que tempera aquilo que é a fé cristã.
Maristela Rangel, subsecretária de Estado de Cultura, falou sobre a importância dessa festa cristã. Pois é, nós estamos aqui na terceira edição desse evento. É um evento que já está embutido no esperar do Belo Horizontino, essa festa que acontece aqui. Nessa terceira edição, a gente teve 1,5 milhão de pessoas aqui visitando o nosso palácio e aqui a Praça da Liberdade. Então, cada dia e cada ano, ele se fortalece ainda mais. E hoje a gente está aqui encerrando esse ciclo, no Dia de Reis, com 10 folias de reis aqui presentes, na Praça da Liberdade, fazendo esse cortejo e encerrando esse ciclo do Natal e do encerramento do ciclo dos 3 Reis Magos que visitaram aí o nosso menino Jesus e que hoje a gente renova a nossa fé, a nossa cultura e a nossa esperança de um mundo melhor. E um forte terremoto deixa pelo menos 95 mortos e 130 feridos entre o Tibete e o Nepal na manhã desta terça-feira. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto teve magnitude de 7,1. Os bombeiros e equipes de resgate ainda trabalham nos escombros. Uma última notícia: chove forte nas principais regionais de Belo Horizonte. Então, todo cuidado aos motoristas nessa hora de muita chuva e que o trânsito fica perigoso, mais perigoso, e determinados locais também por conta de alagamentos. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar a sua mensagem, nosso WhatsApp 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã.